que você sente quando escuta a palavra fé? Muito mais agora. Antes eu não sentia que eu podia ser livre, eu não sentia que eu podia... Eu não me respeitava, basicamente. Eu sinto que tem alguma coisa dentro de mim. Eu achava que tinha muita hipocrisia no meio religioso que eu estava frequentando. Difícil dizer o que eu sinto, mas é uma vontade de questionar. Isa, quem é Deus? É uma pergunta difícil. Deus. Eu acho que é uma coisa muito próxima da gente, sabe? As pessoas mistificam muito como se fosse algo divino ou inalcançável, mas é algo que flui entre a gente, é algo que é só a gente conversar ou ficar num cantinho, não precisa necessariamente ir numa igreja ou ter um batalhão, sabe? É algo que tá dentro de você. Deus, pra mim, não é uma figura humana, como muitas pessoas creem, mas pra mim é uma força superior e muito boa, que age em todas as formas que a gente consegue, que a gente vive. Que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Cara, a vida é um negócio muito doido. Cada um tem uma resposta para essa pergunta. A vida eu lembro que uma questão muito forte para mim, quando eu era menor, era em relação à morte, porque eu não sabia lidar. Até hoje eu não sei lidar muito bem com isso. Mas eu comecei a me aproximar do espiritismo exatamente por essa questão. Porque para mim era uma coisa muito impalpável você morrer, sei lá, ir num velório e ver um corpo ali sem nada. Então, o espiritismo, ele me deu uma base para entender exatamente o que ia acontecer com essas pessoas, sabe? Para onde iria, não a forma física, mas a forma que a pessoa se relacionava, sabe? O trejeito da pessoa. Da minha perspectiva, o universo é um grande organismo e nós somos uma parte integral dele tão significativa quanto as bactérias dos nossos intestinos. Morte, para mim, é uma passagem do espírito da vida terrena para a vida espiritual, para a vida em outro plano. É isso, faz sentido. Tem uma coisa aí, tem um chamado aí, tem algo que eu quero descobrir. Acreditar num bem maior, sabe? Tudo é passageiro, tudo passa e o que eu tô aqui vivendo vai ser algo bom, que eu tenho que saber compreender para poder evoluir. Então, se você vive no amor, se você convive com seus irmãos, se você é lar, se você é luz, você vai ser uma pessoa melhor, sabe? E se você é luz, então você tá no caminho certo. Se você faz o bem, você tá no caminho certo. Eu não acredito em céu e inferno, então acho que tudo depende da gente como sociedade, de se organizar e enfim, não acabar com o nosso planetinha. Ele já é pequeno, a gente não tem outro aqui perto e se a gente não, enquanto seres vivos, enquanto animais e enquanto humanos, não cuidarmos do nosso lar, a gente vai ficar sem lar e nesse sentido a gente não tem salvação. E aí eu saí e tive uma conversa com Deus, muito sincera. Eu tava voltando da faculdade no metrô e eu falei assim, Deus, tudo bem? Seguinte, tô passando por uma crise existencial, não sei se você existe, se isso é real, se isso é uma coisa que os meus pais colocaram sobre mim, se eu quero seguir isso.
eu tô passando por essa crise, mas eu tenho certeza que depois dela eu vou ter algumas respostas muito importantes para eu continuar ou não essa jornada. Só não me faça duvidar que você existe e do teu amor, porque se eu souber que você existe e você me ama, metade do caminho tá andado. E desde então eu venho nesse processo de me entender, de me descobrir na minha fé, de me apropriar, de ressignificar algumas coisas que me foram passadas. Eu sempre busquei valores que coincidem com a religião. Então, talvez, quando eu atingisse a maturidade, eu procurasse a religião em outras formas. A gente já está num mundo que é bem doente, numa sociedade que está bem doente, e eu não consigo dissociar por uma questão espiritual, eu não consigo dissociar o que eu sinto do que acontece no mundo hoje. Então, o que me atordoa é assim, a nossa realidade de Babel hoje, onde a comunicação interpessoal é cada vez mais difícil, as pessoas se extremizam mais, não se entendem, não se predispõem ao diálogo, e por conta disso também a gente vive nessa realidade capitalista que se apropriou de cada pedacinho da vida humana, e hoje a gente vive essa situação de depressão severa em várias pessoas, ansiedade, coisas que eu sofro, eu me trato para. E eu nesse sentido, eu não encontro cura para os meus males na religiosidade, mas sim na espiritualidade. Eu creio em um Deus que está em todas as coisas. Não é exatamente uma pessoa, mas é uma energia que flui entre a gente. Porque quando você olha para a sua criação e quando você olha para aquilo que foi a base da sua fé, né? Aquilo como os pastores, os líderes religiosos te ensinaram, e quando você começa a trilhar esse caminho por conta própria, você acha respostas que começam a bater de frente com questões que foram passadas para você, né? Então, uma questão muito moral. A fé é algo que nós adquirimos. É uma conquista própria. Hoje eu vejo também que há um contraste no sentido de que o imediatismo, né? Que as coisas têm que acontecer muito rápido, né? E essa questão de acontecer muito rápido impossibilita de saborear, de experimentar. A própria fé é assim, se você não experimenta com mais profundidade, uma fé imediata, ela se torna como um fast food, né? Tem imediatismo? Tem, mas eu vejo também muito como 25, quase 30 anos atrás, se você falasse de Umbanda, de Candomblé, você tinha um preconceito muito grande. Não que hoje não tenha, ainda tem muito preconceito, mas há 30 anos atrás o negócio era muito mais forte. Então, às vezes, por influência dos pais, né, por esse preconceito, era muito difícil você ver jovens, né, dentro de um terreiro. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo. Tanto se você pesquisar a religião, você vai ver que aproximadamente 1500 teve o auge, né? Que foi o Martinho Lutero, que ele pregou as 95 teses e mudou totalmente o evangelho. E ali uma das teses era sola escritura, que significa só a palavra de Deus. Então nós cremos que todas as respostas para a nossa vida, né, está dentro da palavra de Deus. Deus é algo muito maior do que isso. Por isso que eu acredito, pelo menos, que tem muitas coisas que a religião diz que não condiz com o meu Deus. Porque são coisas, por exemplo, no catolicismo, quando eu ia com meu pai, dízimo. Dízimo é uma coisa puramente financeira. Eu acredito que o meu Deus, quem não paga dízimo, não necessariamente vai para o inferno, e nem existe um inferno, na minha opinião. Eu me identifico muito com a caridade. Eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. Porque você realmente se doa para aquilo, né? No terreiro você vai lá, se doa de corpo e alma para fazer que seja a melhor gira para todos e caminhar para a evolução. Porque bem ou mal, quando a gente é criança, sempre tem um adulto dizendo: não faz isso não foi legal, você bateu no coleguinha, olha só, ele tá triste, aquela coisa toda.
Quando você é adolescente, não vai ter um adulto mais atrás de você dizendo isso. Se você fizer alguma coisa que não for legal, provavelmente você vai ser punido, não vai ser educado. O que você precisa entender é que a sua liberdade de escolha, às vezes, vai gerar um fruto que talvez você não ache bacana. Então, se isso acontece, que tal mudar a sua escolha? Já que está nas suas mãos fazer o melhor que você pode por si mesmo e por todos que estão à sua volta. Que eu acho que, como o preceito é fora da caridade não há salvação, né? A primeira caridade tem que ser com a gente mesmo. Eu percebo que os jovens são muito receptivos a isso. Mas a gente tenta mostrar para eles que se ele não tiver fé nele, não adianta nada. Sempre me contavam histórias do sobrenatural, do divino, do outro lado. Só que chega um momento da sua vida que aquilo precisa ser a sua história, né? A gente começa a escrever a nossa história, a gente sai da experiência do outro para viver a nossa própria experiência. E aí a minha jornada de fé começou nesse processo de eu entender por que eu estava lá, se fazia ou não sentido para mim. Uma coisa que eu gosto muito no Espiritismo é que eles não julgam se você acredita em outras coisas, ou você pode complementar com outras religiões ou com outras crenças, sabe? Para mim, o Espiritismo está muito presente, eu leio a Bíblia, mas eu gosto muito dessa parte de astrologia, por exemplo, verificar as fases da Lua, e tudo é algo transmutável, sabe? Você faz a sua vida, você faz o seu futuro, o seu presente. Então, se você vê a fase da Lua ou algo relacionado, pode ser que algumas coisas estejam tendenciosas naquele dia, mas nada que você mesma não consiga mudar. Eu acredito que o movimento das estrelas, ele é uma base fundamental de toda e qualquer cultura humana. A gente, desde a idade desde a pré-história, a gente observa a realidade em volta da gente e a partir disso dá significado para a nossa existência e para a nossa realidade. Então, eu não acredito na astrologia como um poder de fato, mas acredito nela como uma grande influência cultural e social que persevera por milênios e em parte ela funciona por conta disso. Que aparece que vem numa celebração da missa, por exemplo, e depois, no final do ano, pega e cozinha lentilha, né? Ou vai dar 3 pulinhos na praia, né? Nós chamamos esses fiéis de fiéis que ainda não foram totalmente evangelizados, não conhecem com muita profundidade o significado da fé. Na realidade, a fé, para começar, a fé é única. Não há como a fé se misturar. Então, a partir do momento que a pessoa busca diversas formas, é porque ela não alcançou a fé ainda. Não condiz, sabe? Deus não está preocupado com isso. Deus é amor. Se você faz o bem, não importa quem você é dentro de uma instituição. Por muito tempo, a minha fé foi baseada no que eu fazia ou não fazia e não no que eu era de verdade. Então, foi esse processo de... Cara, não é sobre julgar alguém. É sobre amar alguém. E aí foi uma coisa muito doida e hoje faz muito mais sentido para mim a minha jornada de fé. Eu acho que nós temos algumas correntes religiosas que infelizmente do meu ponto de vista, claro, não abraçam indiscriminadamente. E outras que estão começando a entender que isso é o necessário, né? Se a gente for usar um preceito básico de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, o acolhimento deveria ser universal, né? Eu acho que o Espiritismo acaba tendo essa característica por conta da questão da fé raciocinada, que te permite pensar um pouco sobre os preceitos e entender como ele faz parte da sua vida, né? Onde ele toca o seu coração, onde ele toca as suas emoções, o que você pensa sobre esse preceito, ele faz sentido para você, né? Busca explicações das lições. Em contrapartida a apenas aceitá-las e cumpri-las eventualmente, mesmo que você não entenda. Então, essa abertura de raciocínio, de fé raciocinada, eu acho que acaba levando naturalmente ao acolhimento universal. Eu acho que as pessoas, na realidade, hoje em dia, as pessoas estão em busca de se conhecer melhor. Eu acho que as pessoas estão buscando sim um pouco mais de conhecimento e buscando um pouquinho mais a fé dentro deles, tentando achar qual que é o seu lugar. Cada um tem um lugar, né, dentro da religião. Eles só estão querendo se achar, falar assim, aonde eu me encaixo. E aí, na Bíblia tem um trecho que é da importância de você se abrir com o seu irmão,
né, de você confessar algo para uma pessoa que consiga te ajudar. E por muito tempo eu tive dificuldade de encontrar pessoas à minha volta, no ambiente religioso, que eu pudesse abrir uma dificuldade ou confessar alguma coisa sem sentir que aquilo vai cair sobre mim um peso de culpa ou de julgamento ou de, nossa, mas isso é tão simples de resolver. Pela natureza nossa, pela lei natural, a gente sempre está ligado a um grupo, a um tipo de ideologia, tal, etc. O jovem também, normalmente, ele tem um anseio muito grande de radicalizar, de querer algo diferente, né? E o grande público também que nos procura vem com essa inquietação da sua própria identidade, né? de tentar se reconhecer, né? Agora, aqui também eu não usaria falar porque a totalidade, porque a juventude ela tem várias fases, né? Eu me sinto muito bem, muito calma, muito feliz, e é uma energia muito forte que eu sinto dentro de mim. A gente faz tem vários projetos, programações diferentes para jovens, né? Serve um sushi, que comida é sempre um bom atrativo. A gente de vez em quando tenta trazer para fazer uma palestra personalidades do mundo do trabalho, do negócio, de carreira, ou seja, pessoas que vão servir de referência, né, para aquilo que os jovens estão buscando. Hoje as estratégias que nós temos, por exemplo, tem muitas igrejas hoje que você vê que tem festas dentro da igreja que são aproximadamente próximo ao que os jovens vivem fora, entende? Então acredito que tem essa proximidade, as pessoas estão sendo atraídas, o tipo de música mudou. Antigamente a música evangélica era aquela música chata, né? Hoje a música evangélica você tem a bateria, né? Que já é diferente, antigamente não tinha. Então você tem rock evangélico, você tem música eletrônica evangélica, você tem sertanejo evangélico. Então acredito que isso tem atraído as pessoas, junto útil ao agradável, né? Antigamente você não podia fazer nada. Hoje você encontra o que preenche o seu coração e você também você pode curtir aquilo que você gostava de curtir lá fora. Hoje os jovens são muito antenados. Então os jovens que nós recebemos hoje já não vêm para sentar e ouvir. Eles vêm para sentar, conversar, discutir, trocar ideias, e a grande maioria já vem com um grande cabedal de conhecimento da doutrina, de conhecimento da vida. Então já não são mais aqueles aluninhos, né? Como na escola pública também, que sentava na carteirinha e a professora falava. Hoje todas as atividades, as aulas são interativas, sempre uma comunicação do dar e receber. Eu vejo os jovens hoje dentro da religião primeiro com vontade de aprender o que é, né? E a Umbanda, eu vou falar da Umbanda, mas a Umbanda cresceu muito nesses últimos anos, né? E muita gente começou a buscar a Umbanda para ter... A princípio eu vejo como um estudo, né? E aí quando a pessoa entende o que é a religião, entra num terreiro e entende o que é a religião, o que a Umbanda quer trazer, eu acho que isso faz com que eles gostem, se apaixonem e fiquem. E esses jovens, nós vamos percebendo que quando nós damos a possibilidade para eles serem protagonistas, eles manifestam, né, talentos que estão inclusive escondidos, né? E eu acho que também aí foi uma das grandes sacadas e claro, também foi uma grande graça de Deus de perceber que a juventude tem muito para dar, só que ela também precisa de ser conscientizada disso, né? E sinceramente eu acho que hoje a gente passa no Brasil um momento histórico de um novo perfil de cristão, com uma galera mais jovem, trazendo uma ressignificação para várias coisas, e isso é super importante, porque eu acho que fé é um lance de tem que fazer sentido para você, né? Tem que, no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, tem que te dar respostas que humanamente a gente não consegue, a realidade não dá conta. A comunidade judaica se destacou bastante nesse aspecto, né? Que todo mundo imigrante veio sem nada, e em 1, 2 gerações
esse espírito empreendedor, espírito de trabalho, de ética, fez com que muitos tiveram bastante sucesso e são bem renomados e se destacam no ambiente em que eles trabalham. Olha, é muito complicado, porque a gente associa muito prosperidade com esse imaginário de você ficar rico, de você estar rodeado de pessoas interessantes, famosas. Eu acredito que prosperidade é você ter uma vida feliz, é você ser feliz, é você ficar no seu canto ou sair do seu canto, conseguir ter essa liberdade de ser e de você compartilhar esse seu ser com outras pessoas, né? Eu acredito que prosperidade é o ser humano no seu estado pleno, que a gente, pela nossa história, foi roubado. Porque estamos entendendo que há uma outra forma de colocar a sua fé em prática sem ferir o outro, sem ferir a liberdade do outro e sem ser chato, né? Que não dá. A gente gosta de falar que o judaísmo não é uma religião, é um estilo de vida. A vida judaica, ela diz respeito não só na hora de entrar na sinagoga, ou quando tem o bar mitzvah, né, que é a maioridade judaica, mas sim todos os aspectos da vida. Essa repressão dá lugar para a liberdade, só que a liberdade é para aquilo que é certo, para aquilo que é bom. Então eu chamo de resgate e não de adaptação. A igreja não está se adaptando, a igreja está resgatando aquilo que ela abriu mão há muito tempo atrás. Não adianta você acreditar em Deus, em Buda, em Oxalá, seja lá quem for, se você não acreditar em você antes de qualquer coisa. Atualmente é muito gritante isso, né? É uma população, é uma faixa etária que normalmente é excluída, né? Que de primeiro momento já é considerada culpada, né? Você entra na adolescência como se você já fosse culpado, porque você é indisplicente, é preguiçoso, você não quer saber de nada da vida, você faz um monte de coisa errada, você se enfia em coisa que não devia. Essa faixa etária é excluída nesse sentido, né? Você vê muito pouco o acolhimento, você vê muito pouco a disponibilidade de ajudá-lo a crescer sobre si mesmo. Imposição é algo que a gente normalmente percebe que não funciona, né? Não funciona, na verdade, com nenhum humano, né? Não funciona com adulto, não vai funcionar com criança. É interessante que você explique por que as coisas parecem ser assim, né? E uma coisa que a fé raciocinada dá, que eu acho que é sensacional, é que você tem nas suas mãos a liberdade de escolha. Então, hoje, talvez pelos mais velhos, eu sou visto como deslumbrado ou muito revolucionário, mas nem me acho tão revolucionário assim, porque pra mim é super natural isso, mas graças a Deus eu encontrei uma galera que tá nessa mesma vibe e hoje eu sinto que eu tenho um suporte com essas pessoas, entendeu? É gente que resolveu deixar de olhar para usos e costumes, encarar a Bíblia, encarar Cristo de verdade e descobrir a verdadeira essência do cristianismo. Então, é um bom momento para ser cristão. Meu nome é Davi, tenho 23 anos e eu sou cristão. Eu sou Murilo, eu tenho 21 anos e eu sou satanista. Eu sou Isabela Bardi, tenho 19 anos e a minha religião é Umbanda. Meu nome é Elaine, eu tenho 18 anos e eu sou espírita. Meu nome é Dani, eu tenho 20 anos, de matriz familiar, eu sou judeu. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu tenho 23 anos e eu sou cristão.